Vocês ficaram sabendo do caso de um personal trainer que foi filmado espancando um mendigo? Pois é, parece que essa semana não se falou outra coisa. Ele teria praticado as agressões por ter flagrado a esposa mantendo relações sexuais com um morador de rua dentro do próprio carro. Mas depois de praticamente uma semana de investigações, pouca coisa se sabe de fato sobre o que aconteceu. Afinal, houve estupro? O personal vai ser responsabilizado pela agressão ao morador de rua? Os áudios que foram publicados nas redes sociais, onde a esposa do personal diz ter dado consentimento para a relação, será que isso influencia a investigação? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise jurídica de todos os fatos que até agora foram noticiados. E se você ficar até o final, ainda vai ter uma surpresa. Vamos lá? Vem comigo, bora! Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e servidor público já há alguns anos e minha esposa e eu montamos esse canal, O Direito com Limão, onde a gente vai trazer para vocês informações sobre os seus direitos, esclarecer os seus deveres e algumas curiosidades sobre o mundo jurídico, tudo de forma muito simples e didática, pelo menos essa é a ideia. O vídeo de hoje inaugura um novo quadro no canal, é o primeiro dele. O nome do quadro é Direito na Mídia. A ideia é fazer uma análise jurídica das notícias que possam ser do interesse de vocês, ou mesmo comentar algumas decisões do STJ e STF que tenham um impacto na sociedade, como, por exemplo, decisões sobre plano de saúde, união estável, alimentos, aposentadoria, enfim, diversos temas. Logo de início, eu preciso dizer que eu não vou trazer nenhum juízo de valor sobre a conduta dos envolvidos, tá? A ideia desse vídeo é justamente promover uma análise crítica da importância de se apurar os fatos como um todo para que a lei seja aplicada da forma correta, evitando assim a prática de injustiças. A ideia é que todos os direitos sejam respeitados, seja o direito da mulher, seja o direito do personal, seja o direito do morador de rua. Isso porque cada palavra que é dita importa para a investigação e pode influenciar, inclusive, a acusação. Então vem comigo e vamos enfrentar esse caso concreto? Esse vídeo será dividido em dois momentos. O primeiro momento, eu vou fazer um apanhado de todos os fatos que foram reunidos nas redes sociais e publicados na mídia. O segundo momento vai tratar justamente da análise jurídica desses fatos que eu acabei de apresentar. Resumo do caso. O personal trainer foi gravado espancando um morador de rua depois de ter flagrado o mesmo tendo relações sexuais com a sua esposa dentro do carro da família. Depois dessa briga, todo mundo foi levado inicialmente para o hospital, e depois de ter recebido os atendimentos médicos, foram conduzidos para a delegacia para prestar depoimento. A polícia militar relatou que depois que chegou ao local do crime, apurou que as versões apresentadas por aquelas pessoas que estavam ali, elas eram desencontradas. Já a Polícia Civil disse que a investigação está sob sigilo por envolver um tema bem sensível, mas que, tão logo alguma conclusão seja tomada, será divulgado através de uma nota oficial. Versões. O marido disse que saiu para procurar a esposa que já estava há algum tempo fora de casa, só que ao chegar ao local teria presenciado a cena de estupro. Ele destacou também que não seria possível nenhum tipo de consentimento, porque a esposa estaria numa espécie de surto. A esposa, por sua vez, teria sua versão divulgada através de um áudio que vazou na imprensa, onde ela diz que a relação foi consensual e que, em determinado momento, chegou a visualizar a imagem do marido e de Deus, morador de rua. Já o morador de rua disse que foi convidado a entrar no carro da esposa do personal, sendo que a relação sexual teria sido consentida e que em nenhum momento ele imaginou que ela fosse casada. O vídeo de segurança que registra a agressão foi divulgado amplamente nas redes sociais e na mídia. Nele é possível ver o momento em que o marido, o personal, chega até o veículo, olha pela janela, bate diversas vezes no para-brisa dianteiro, leva a mão à cabeça, bate novamente no capô do veículo, dá a volta no mesmo e lá, do outro lado, abre a porta do carona, tem uma breve conversa com os passageiros quando inicia a agressão. Esse mesmo vídeo mostra que momentos depois, já na calçada, o personal continua a agredir o morador de rua, mesmo tendo a esposa dele tentado interferir diversas vezes. Pois bem, feita essa introdução sobre os fatos, é importante agora destacar alguns pontos sobre o direito, só as partes que têm relevância. O personal diz que imaginou que a esposa estava em situação de estupro.
Ou seja, para você que não conhece, estupro é o crime quando uma pessoa constrange a outra, mediante violência ou grave ameaça, a praticar uma relação sexual. A questão é, houve constrangimento? Constranger alguém é você forçá-la a fazer alguma coisa que ela não quer. Então, nesse ponto, o consentimento é essencial. Havendo consentimento, não há crime. Contudo, a gente tem algumas situações no Código Penal onde, mesmo havendo consentimento, vai haver o crime, não de estupro, mas o de estupro de vulnerável. Nessas hipóteses, a pessoa, por alguma condição psíquica ou física, não pode apresentar resistência ou, quando emite a sua manifestação de vontade, ou seja, o consentimento, esse consentimento não é válido, porque não existe uma plena capacidade para entender o que de fato está acontecendo. Inclusive, a doutrina entende que aquela palavrinha enfermidade que está lá no crime, prevista no artigo do crime, ela pode ser entendida como qualquer mau funcionamento da mente. Só que, mesmo na hipótese do estupro de vulnerável, onde o consentimento ele não é considerado, é necessário que você tenha consciência da vulnerabilidade, ou seja, do mau funcionamento do aparelho mental da pessoa que está emitindo aquela vontade, aquela manifestação. Dessa forma, ainda que seja provado que a esposa do personal estava em surto no momento dos fatos, teria que ser provado que o morador de rua tinha conhecimento disso. Caso contrário, ele estaria numa hipótese de erro, ou seja, por ter uma falsa percepção da realidade, ele não poderia ser acusado de ter praticado nenhum tipo de estupro, seja do estupro normal do artigo 213, seja do estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal. E esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa interpretar toda essa situação de acordo com os princípios e as regras que tem na Constituição Federal. Na nossa Constituição, 2 princípios vão se destacar para esse caso concreto: o princípio da presunção de inocência e o princípio do indúbio pro réu, ou seja, da dúvida em favor do réu. Quando eu falo em presunção de inocência, eu falo de uma situação onde todo mundo é inocente até que se prove a sua culpa. E a prova dessa culpa, ela deve ocorrer dentro de um processo judicial onde seja garantido a ampla defesa e o contraditório. Já o princípio da dúvida, que é o indúbio pro réu, diz que, havendo dúvida, ou seja, uma bola dividida, se foi comprovado que o cara praticou o crime ou se não foi comprovado, essa dúvida tem que pender, ou seja, tem que favorecer o réu. E isso acontece porque as regras de interpretação da Constituição dizem que o princípio ou a garantia da liberdade deve prevalecer ao interesse do Estado de punir o indivíduo por uma transgressão. E nesse ponto, galera, é muito importante vocês considerarem a gravidade da acusação. Se ele for acusado e condenado por um crime de estupro, eu estou me referindo a uma pena que vai de 6 a 10 anos. Já no crime de estupro de vulnerável, a pena parte de 8 até 15. Então é muito importante que o caso seja analisado com muita cautela, sem querer acelerar de forma desnecessária. Tem que ouvir todo mundo, tem que considerar tudo que foi produzido nesse inquérito. E por falar em inquérito, ele não se resume ao suposto crime de estupro. Também há uma discussão sobre a lesão corporal que teria sido praticada pelo personal contra o morador de rua. O crime de lesão corporal é você ofender a integridade física de alguém. A pena é muito pequena, vai de 3 meses a 1 ano. E na prática, não termina com a prisão do indivíduo. Normalmente, é oferecida uma transação penal pelo Ministério Público ou, em caso de condenação, essa pena acaba sendo a prestação de serviço ou o pagamento de uma cesta básica. O personal disse que, ao chegar ao local, constatou que a esposa estava sendo estuprada e que, por esse motivo, teria agido de forma tão incisiva contra o morador de rua. Fato é que ele teria agido em legítima defesa de terceiro, ou seja, ele visualizou uma pessoa que estava precisando de uma ajuda em razão de uma injusta agressão e utilizou dos meios que ele entendeu que eram necessários para poder repelir aquela agressão. Acontece, galera, que a legítima defesa tem previsão legal, está lá no artigo 25 do Código Penal, e diz, basicamente, que uma pessoa ela pode se valer dos meios necessários para repelir uma injusta agressão de uma maneira moderada. E é justamente nesse ponto que a questão do personal acaba ficando um pouco mais cinzenta. A situação fica complicada por quê? Porque no momento que o personal tira o morador de rua de dentro do veículo,
leva ele para a calçada e lá na calçada, já tendo cessado a agressão contra a esposa, ele continua a agredir o morador de rua, mesmo a esposa tendo tentado interferir para evitar aquela agressão, a gente verifica a possibilidade dele ter praticado um crime de lesão corporal na medida do excesso da legítima defesa. O que isso quer dizer? A legítima defesa ela é a utilização do meio de forma moderada. Quando a injusta agressão cessou e ele continuou batendo no mendigo, continuou batendo no morador de rua, você pode observar que teve um acréscimo aí da lesão, né? Nesse caso, ele vai responder justamente por esse acréscimo, que é a lesão corporal. Mas mesmo que ele seja indiciado por um suposto crime de lesão corporal, esse processo só vai realmente acontecer se o morador de rua disser, que a gente chama representar, né, que deseja processar criminalmente o personal. Se ele não falar isso e repetir em juízo, não falar na delegacia e repetir em juízo, tudo isso vai ser arquivado. Daí a importância de se tentar localizar essa pessoa, porque como ele está com um paradeiro desconhecido, ele não vai conseguir ser intimado para comparecer à delegacia ou à audiência do juizado especial criminal para manifestar essa vontade. Mas se ele for localizado e disser que quer processar, é possível que essa responsabilização aconteça tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Ou seja, além de responder a um processo criminal, ele pode responder uma ação indenizatória. Resumindo, caso seja comprovado através de um documento médico de que a esposa do personal estava realmente em surto no dia dos fatos, a delegacia vai prosseguir com as investigações para poder levantar alguns elementos de prova de que o morador de rua tinha consciência disso, de modo que ele possa ser responsabilizado, em tese, pelo crime de estupro de vulnerável. Por outro lado, se esse documento médico não chegar, ou ficar comprovado que, mesmo ela estando em situação de surto, o morador não tinha como saber, o morador de rua não tinha como saber essa condição, o inquérito também vai ser arquivado. Já o marido, por sua vez, vai ter que justificar o motivo pelo qual ele prosseguiu com as agressões, mesmo depois da suposta violência sexual ter cessado, ou seja, aquelas agressões que ele praticou lá na calçada. Obviamente, pessoal, que quando a gente fala sobre a utilização dos meios necessários de forma moderada na legítima defesa, você também tem que considerar toda a circunstância do caso concreto, toda a situação emocional das pessoas que estavam envolvidas. De todo modo, para que isso aconteça, o morador de rua tem que comparecer à delegacia para prestar esclarecimento, dizer que quer processar e depois comparecer à audiência lá no juizado especial criminal para ratificar essa manifestação de processo. E aí, você tinha noção das implicações legais dessa história? Vocês perceberam como cada imagem, vídeo e fala repercute na análise do caso concreto? De fato, essa é uma situação muito séria e exige não só das autoridades, mas das pessoas envolvidas, muita ponderação e responsabilidade para a condução dessas investigações, de modo que nenhuma injustiça seja praticada. Mas sabe que seria bem justo você ver todo esse vídeo e não deixar um like pro seu camarada aqui. Pô, faz isso não, me dá essa moral, vai. Pô, tô no começo, tô precisando muito dessa força. Ah, e se você curtiu o conteúdo e acha que ele pode interessar a outras pessoas, compartilha esse vídeo com eles, manda pra galera da academia, galera da faculdade, pessoal lá da sua família. Eu tenho certeza que cada um deles tem uma opinião sobre esse caso. Inclusive, deixa aqui o seu comentário, me fala o que você achou dessa história e que, se você fosse o juiz do caso, você condenaria alguém? Se sim, quem e por quê? Aliás, aproveita que está escrevendo e já me fala também como é que está o meu áudio, como é que está a minha iluminação e a edição desse vídeo. Eu quero melhorar muito por você. E se você achar que deve, também coloca ali alguma sugestão para os próximos vídeos. Quem sabe a gente não produz alguma coisa que seja justamente a sua dúvida. Galera, para produzir esse vídeo, eu utilizei como material de pesquisa o Código Penal Comentado do professor Rogério Greco, clássico, fininho, e os volumes 2 e 3 do curso de Direito Penal do professor Cláudio Masson.
Pessoal, esses aqui são livros muito completos, mas que tem uma linguagem muito acessível. Sabe quando você compra um livro, começa a ler e ele é muito denso, a linguagem ela te afasta um pouco? Cara, não é o caso desses livros. São livros que você tem uma leitura muito fácil e eles sempre trazem as situações que já foram decididas pela jurisprudência. Como vocês sabem, sempre tem um espaço para interpretação. Então ele já mostra para vocês, além de trazer toda a questão doutrinária, uma análise jurisprudencial sobre alguns temas que foram levantados. Esses livros são tão bons que eles são inclusive indicados como bibliografia básica para quem está fazendo concurso da magistratura, Ministério Público, Defensoria, ou seja, os concursos tops do Brasil. E também para quem está procurando um conhecimento mais aprofundado em direito penal, que normalmente é o caso da pessoa que quer fazer a segunda fase em penal ou mesmo advogar na área criminal. Aqui tem um conhecimento que vai transformar a sua advocacia numa coisa muito mais requintada. Eu vou deixar o link desses livros aqui na descrição e você se interessar para faculdade, concurso público, OAB ou mesmo para a prática criminal, você comprando por lá vai garantir um ótimo preço e ainda vai dar aquela força para esse projeto colaborativo. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho uma super surpresa, que vai ser a opinião da Mônica, a nossa chefe, a dona e auditora do canal. Chega aí, Mônica, vem! Cheguei! Chegamos! E aí, meu amor, fala pra mim, o que você achou desse caso aí, dessa situação? Eu fiquei muito surpresa com a reação das pessoas. Eu acredito nela. Se ela falou que ela viu o marido e ela viu Deus, cara, pode ter visto. Sim. A gente não sabe. Surto é uma parada muito louca. Pode estar aqui bem e daqui a pouco você surtar. Doença não dá em poste. Não Doença dá dá na na gente, né? Então, assim, eu acredito que possa ter acontecido algum surto com ela. Eu acredito que o marido possa ter pensado que ela estava sendo estuprada e por isso ele agiu daquela forma, porque é super razoável. Uhum. E eu acredito que o mendigo também não sabia que ela era casada, não sabia que ela estava sofrendo de algum tipo de distúrbio, porque, assim, você olhava pra ela, tava bem, tava andando, tava falando. Então, eu acredito em todas as versões. Eu acredito também que mesmo que ela estivesse em plena capacidade mental naquele momento, ok. Uma coisa é você não querer fazer. Outra coisa é você querer que o outro não faça, sendo que você não tem nada a ver com isso. Eu não julgo nem se ela estava com problema ou sem problema. Se ela quis fazer, o problema é dela. É só isso. Aí. Intimidade de cada um, né? Vamos Exato. respeitar. Valeu! Sua opinião foi muito considerada. Até a próxima, amor. Vai pra trás. Tchau. E ela falou, a água parou. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo produzido com muito carinho para vocês. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham curtido. E eu acredito que essa discussão sobre a necessidade de levar essas investigações a sério é muito importante, especialmente para entender as consequências de se acusar alguém de um crime, especialmente de um crime tão grave, né? A gente já está produzindo alguns vídeos, estamos colocando ali na gaveta para postar semanalmente, toda segunda-feira, meio-dia. Então não marca bobeira, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!